Eu saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Estou aqui para mais um estudo e vou denominar como parte 1, né? Porque é um tema bastante complexo. Eu respeito todas as correntes, o arrebatamento, trato do arrebatamento da igreja e eu respeito as outras correntes, as opiniões dos outros irmãos, mas essa é a minha opinião a respeito do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser arrebatada, não vai ser arrebatada, vai ser antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação, vai ter arrebatamento secreto, não vai ter arrebatamento secreto. E eu entendo que o arrebatamento não é secreto não, pois Apocalipse capítulo de número 1, a palavra de Deus é bem claro ao dizer, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim e amém. Então todo olho verá. E não tem dois arrebatamentos, tem um arrebatamento só da igreja. É a segunda vinda do Senhor Jesus que já esteve na terra. E eu vou agora passar para o tema e conforme as citações bíblicas aqui. Mas respeito às outras opiniões. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo mistério. Toda vez que a palavra de Deus fala mistério ou o dia do Senhor, trata-se exatamente do arrebatamento da igreja, ou cumprimento de todas as coisas, né? Então vou repetir versículo 51 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Eis aqui vos digo mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e todos os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Agora vou explicar aqui o versículo 51 e o 52. Eis aqui vos digo o mistério. Então o mistério é o dia do Senhor arrebatamento. Na verdade nem todos dormiremos, ou seja, nem todos estarão mortos, então terão vivos aqui ainda, vivos e salvos, né? Ou seja, filhos do Senhor, né? Com a marca do Senhor, com o selo do Espírito Santo, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Então, esses que não dormiremos, a palavra dormiremos é aqueles que dormiram no Senhor Jesus, né? Não é o que morreram sem salvação. Vou explicar depois também. Mas todos seremos transformados, ou seja, corpo celestial, né? Num momento, ou seja, num momento só, não é em dois momentos, é num momento só. Num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque Apocalipse fala em 7 trombetas, então é a última, na última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos estarão incorruptíveis, ou seja, os mortos que dormiram no Senhor Jesus vão se levantar com um corpo incorruptível, não é mais aquele corpo na qual ele deitou e morreu, né? E nós seremos transformados. Quem são nós que seremos transformados? Quem estiver vivo para a vinda do Senhor Jesus, terá o corpo transformado, né? Agora eu vou passar aqui para a 1 Tessalonicenses. Peço para os irmãos acompanharem na palavra do Senhor, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 13, acerca da ressurreição e a vinda de Cristo. Então, capítulo 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Eu já expliquei, né? Quem dorme? Quem dormiu no Senhor Jesus, né? Dormiu salvo, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não tem esperança? Quem morreu sem salvação, né? Não recebeu o amor da verdade para salvar. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, não passa na frente, não vai ser arrebatado, né? Como tem aí alguns filmes aí, né? Que arrebatamento secreto, o cara some, né? Ah, mas terão 2 no moinho, um será arrebatado, o outro vai ficar. Tudo bem, mas aquele que ficou vai ver. Ele subir em contato com o Senhor Jesus nas nuvens. Amém? Não é secreto, não. E, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então,
não tem como preceder, sair na frente dos que dormem. Então, os que morreram, o Senhor Jesus levantam primeiro. Eu creio que os apóstolos, os profetas, muitas citações foram citadas na Bíblia. Estevão, né? Aquele que estava com o Senhor lá, do Senhor Jesus na cruz, né? Mas então dizendo que esses estão aqui dormindo ainda. Eles vão se levantar, né? Primeiro com um corpo corruptível, mas quem estiver vivo e for do Senhor vai ter o corpo transformado, vai se juntar com esses que se levantaram e vão encontrar o Senhor Jesus nas nuvens, né? Agora eu vou passar para o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vou explicar o dia do Senhor, porque vem como ladrão, ou seja, de surpresa, né? Como ladrão não é para mim e para você que conhece a palavra de Deus. Nós somos do dia e não da noite, não estamos em escuridão. Amém? Vou continuar aqui então. E por que eu estou falando a respeito dos tempos e também? A palavra de Deus, ela fala, né? Que o dia e a hora ninguém sabe, né? Porém, em Lucas também diz que quando perceberes, né, que está próximo o dia, né? Ou os tempos, a vinda do Senhor Jesus, né? A gente deve estimular as pessoas a ficar nas suas congregações e a voltar a congregar. Então os tempos dá para perceber, como está em Mateus, né, viram guerras, rumores de guerra e outras citações também. Vou continuar aqui no capítulo 5, né? Agora no versículo 3. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então agora eu vou explicar o versículo 3. Pois quando disserem, então não é você, quando eles disserem, os que não têm salvação, né? Os que não aceitaram Jesus verdadeiramente. Então quando eles disserem a paz e segurança, então a eles e sobrevirá repentina destruição. Agora eu vou passar para o versículo 4. Mas vós, irmãos, agora é nós, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, né? Aí, agora ficou bem claro, né? Agora eu vou passar aqui para a segunda carta aos Tessalonicenses, que também fala do arrebatamento, né? Oh, glória! A segunda carta aos Tessalonicenses é bastante aí forte também, com o mesmo tema, né? A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. Então, é o subtítulo aqui. Vou passar então o versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ou seja, a igreja já não suporta mais a injustiça do mundo. Eu não suporto mais, né? Nós estamos clamando para o Senhor voltar e acabar com a injustiça de todo mundo, né? E para nossa reunião com Ele nos ares, né? Nossa reunião com Ele vai ser nas nuvens, né? Ele vai vir e nós vamos ser arrebatados, como eu expliquei aqui em primeira carta aos Tessalonicenses. Vou continuar. Que não vos movais facilmente no vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso para eles da época, né? Paulo escrevendo aqui a carta, né? Então não é para perturbar, que ninguém de maneira alguma te engane, dizendo que Cristo está aqui, Cristo está ali, já aconteceu, o arrebatamento é secreto. Vou continuar aqui agora, no versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, entenda isso, igreja, antes de algumas coisas que tem que acontecer, né? Estão citados em outros trechos da palavra de Deus, em Mateus principalmente, né? E Marcos também, Lucas também, né? As coisas que antecedem a vinda do Senhor Jesus, né? Que precede, né? Aqui está dizendo também, então, mais algumas coisas que acrescenta também o que está lá, né? No Novo Testamento, né? Em Mateus, Marcos e Lucas. Então está dizendo aqui que a apostasia virá. Ou seja, o que é apostasia? Pregar, negar a fé verdadeira, pregar um outro evangelho. Algumas igrejas, infelizmente, estão apostando da fé, pregando outro evangelho, desviando-se totalmente da palavra, né? Vou citar algumas que só falam em enriquecimento. E o principal para o Senhor é a salvação. Não tem o que compra a salvação, que é o principal. Vou explicar mais aqui ainda, falar um pouquinho mais a respeito aqui da palavra. O qual se opõe, né? Tem outra coisa que também é da apostasia, que já está ocorrendo nas igrejas, né? Em diversas denominações, não vou citar aqui nomes não. Também tem manifestação do anticristo. Então o anticristo, ele há de se manifestar antes da vinda do Senhor Jesus. Ele que vai causar a tribulação e vai perseguir a igreja, viu? Então a tribulação é do anticristo. Amém? Agora eu vou explicar mais. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Quem é esse? O anticristo. De sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Não vos lembrais que dessas coisas vos dizia quando ele estava com você? Já Paulo já tinha explicado essa mesma, já tinha falado isso, pregado isso, explicado isso, orientado os Tessalonicenses quanto a essa situação. E agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Ou seja, o que detém a vinda do anticristo? Dele aparecer, manifestar. Claro que o espírito dele já opera, né? Mas vai vir um ser humano, né? Um líder aí religioso, e também fala que ele vai fazer grandes sinais, né? Que muitos enganarão, né? Se possível fora, até enganaria os escolhidos, né? Então, se possível fora, não é que vai enganar. Pode até enganar por um período, parecer que vai, mas não vai enganar aquele que ora, que busca a Deus verdadeiramente, né? E o que detém, então? Vou explicar o que detém a vinda dele ainda. É o tempo determinado, né, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o Ministério da Justiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. O que é do meio seja tirado? É o Espírito Santo? É a igreja? Não é não. Porque o meio? A última semana, como está em Daniel. 69 semanas se cumpriram, falta a última das 70, né? E no meio da semana, então 7 anos, semana de anos, 7 anos, 3 anos e meio, no meio da semana, nos 3 anos e meio, ele vai manifestar, vai firmar uma aliança com muitos, no meio da semana ele vai manifestar e a igreja vai saber, este é o anticristo, porque ele vai perseguir a igreja também, né? Bom, eu creio que essa parte minha, eu já seja deixando bem claro, eu concluo aqui esse estudo abençoado e volto a dizer, não tem arrebatamento secreto, todo olho verá, mas no próximo vídeo eu volto e falar mais dentro da palavra do Senhor, volto a explicar o Apocalipse, como será o arrebatamento da igreja.